Senhor fez para nós, não é mesmo? Esta linda manhã de domingo. Vamos aproveitá-la para conhecer um pouquinho mais das historinhas da Bíblia. E hoje nós vamos continuar com a história do José. Quem se lembra do José? O José era filho de Jacó. Vocês se lembram do Jacó? Jacó deu aquela linda capa colorida para José, o seu filho mais novo, o seu filho mais temente a Deus, e por isso era o filho que ele mais amava. E ele deu essa linda capa colorida para José. José também teve aqueles sonhos estranhos. Lembram-se que ele sonhou com aqueles feixes de trigo que se curvavam diante dele? E também sonhou que as estrelas, o sol e a lua se curvavam diante dele? E por esse motivo seus irmãos sentiram tantos ciúmes que o venderam no deserto para um comerciante que estava passando por lá. Depois eles mentiram para o seu pai Jacó e disseram que o menino havia sido comido por um animal. Vocês se lembram disso? Mas a verdade é que José foi vendido lá no Egito para o faraó. José foi vendido e viveu lá no Egito durante muito tempo. Mas, graças à obediência de José a Deus, ele continuou amando e temendo a Deus e pedindo a Deus sabedoria. Deus o abençoou com muita sabedoria. E o faraó logo percebeu que José era um homem muito sábio e ordenou que José se tornasse então o homem mais importante de todo o Egito depois do próprio rei. Ele se tornou então o governador de todo o Egito, o homem mais importante depois do rei de todo o Egito. Olha só, graças à sabedoria de José que Deus deu a ele, José se tornou então o homem mais importante em todo o Egito depois do próprio rei. José então governou o Egito com muita sabedoria e chegou um tempo muito difícil de fome, um tempo em que as pessoas estavam passando fome. E então, eis que um dia, os irmãos de José aparecem lá no Egito para comprar alimento e José os reconhece. E o que o José fala? Voltem e tragam o meu pai, tragam toda a sua família, porque eu decidi cuidar de vocês. Meu pai Jacó e todos os meus irmãos e toda a sua família vão morar aqui no Egito comigo. Eu vou cuidar de vocês. E assim vocês não vão passar fome nos próximos 5 anos, que ainda haverá muita fome. Então, isso aconteceu. Jacó e todos os seus filhos e a sua família foram morar no Egito, bem pertinho de José, para que ele cuidasse da sua família. Mas o tempo passou. Aquele rei bonzinho que gostava de José morreu. Depois, o próprio José também morreu. E a família, o Jacó, também morreu. Os anos foram passando e aquela família de José acabou se tornando
um povo escravo lá no Egito, porque aquele rei que antes conhecia José não existia mais. E agora quem governava era um rei muito terrível, um rei muito malvado, e fez da família de José um povo escravo. Você sabe o que é ser escravo? Você já ouviu essa palavra antes? Bom, escravo é uma pessoa que tem um dono. Você tem um cachorrinho em casa, um animalzinho de estimação? Se você tem um animalzinho de estimação, você é o dono desse animal. Mas você acha certo uma pessoa ter dono? Você acha certo, Lili, uma pessoa ter dono? Não, isso não é certo. Isso não agrada a Deus. Mas isso aconteceu com a família, o povo hebreu, os descendentes de José. E o que esses escravos faziam? Eles trabalhavam muito e muito na construção de tijolos. Eles construíam tijolos e faziam enormes construções. Esses escravos construíam enormes pirâmides. Toque, 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 toque. E assim o povo hebreu viveu durante muitos e muitos anos como escrava no Egito, construindo enormes pirâmides. Vamos ver essa história na Bíblia? Vamos lá? A história de hoje se chama Um Povo Escravo. O rei do Egito deu uma boa terra para a família de José. Todos respeitavam muito a família de José. O tempo foi passando. Jacó, o velho pai de José, morreu. Morreu aquele rei amigo de José. Morreram os irmãos de José e José também ficou bem velho e morreu. Mas sua família continuou lá no Egito. A família foi crescendo. Tornou-se um povo bem grande. Era aquele povo especial que Deus havia prometido a Abraão. Os anos foram passando e as coisas mudaram para eles. Um novo rei do Egito não sabia nada sobre José. Ele não gostava de ver aquele povo crescendo em sua terra. Começou a tratar os hebreus, o povo de José, como escravos. Eles tinham de trabalhar duro, fazendo tijolos e construções. E eram maltratados pelos capatazes. Os hebreus começaram a sofrer demais lá no Egito. Então, puseram-se a orar a Deus pedindo ajuda. E Deus começou a preparar as coisas para ajudá-los. Vocês gostaram dessa história? Que difícil, né? Um povo antes que era livre foi viver pertinho do José, o governador, e no final os anos passaram e aqueles descendentes se tornaram um povo escravo. Essa história não acaba aqui, ela tem um final feliz, mas não vai ser hoje que nós vamos conhecer. Você vai precisar assistir a aulinha de domingo que vem para saber que final magnífico Deus deu para o seu povo que estava escravo lá no Egito, tá bom? Eu espero vocês na próxima aula. Um beijo grande e fiquem com Deus. Tchau! Já preocupava parar.